Graça e paz em nome de Jesus. Estamos iniciando mais um quarto de hora de meditação na palavra de oração. Meditação na palavra de Deus. É bem verdade que sabemos que a trindade divina, o Pai, o Filho e o Espírito Santo sempre existiram. Eles são autoexistentes, eles são de eternidade a eternidade. Mas é impressionante nós observarmos que em todo o Antigo Testamento a iminência era do Pai. Nos 4 evangelhos, a iminência do Filho que estava nessa terra em carne e sangue. Mas assim que ele foi aos céus, ele disse: eu rogarei ao Pai que vos envie um outro Consolador que estará convosco até a consumação dos séculos. Então sabemos que nessa dispensação que nós estamos, a iminência é do Espírito Santo. Quando a iminência era do Pai, isso não significa que o Filho e o Espírito não estivessem atuando ou não existisse. Assim como quando Jesus estava aqui nesta terra em carne e sangue, não significa que o Pai e o Espírito não estivessem atuando. E agora também, na dispensação do Espírito Santo de Deus, não significa que o Pai e o Filho não estejam atuando. O Espírito Santo não é apenas nosso mestre, nosso inspirador e o nosso revelador na oração. Mas o poder da nossa oração, em medida e força, é medido pelo poder do Espírito que atua em nós. Bem como a vontade e a obra de Deus, de acordo com o agrado de Deus, é mediante o que o Espírito Santo age através de nós. Paulo vai escrever aos irmãos de Éfeso, lá sua carta aos Efésios, capítulo 3, depois da maravilhosa oração que Paulo fez pela igreja, ele parecia estar apreensivo de que pensariam que ele fora além da capacidade de Deus em seu grande pedido. Portanto, ele encerra seu apelo dizendo-lhes que Deus era capaz de fazer muito além do que pedimos ou pensamos. O poder de Deus para agir por nós foi medido pelo poder de Deus em nós. Efésios capítulo 3, verso 20. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. A esse glória na igreja por Jesus Cristo em todas as gerações, para todos sempre. Amém. O apóstolo está nos dizendo que o poder de propagar a oração exteriormente era o poder propagador de Deus em nós. A fraca atuação de Deus em nós é resultado da nossa oração fraca. A operação poderosa de Deus em nós resulta na oração mais poderosa. Portanto, a causa da falta de oração é a ausência da oração do Espírito Santo em nós. A causa da oração débil em todo lugar é a falta do Espírito de Deus em todo o seu poder. A capacidade de Deus de responder e agir por meio das nossas orações é medida pela energia divina que permitimos que Deus ponha em nós pelo Espírito Santo. O poder projetador da oração é a medida do Espírito Santo em nós. Por isso que a declaração de Tiago, no capítulo 5, Tiago, irmão do nosso Senhor Jesus Cristo, em sua epístola, no capítulo 5, versículo 16, ele nos diz assim: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. A oração de um justo é poderosa e eficaz. A oração entretecida no coração pela força divina do Espírito Santo atua poderosamente em seus resultados, assim como fez a oração de Elias. Queremos orar com eficácia e poder? Então, o Espírito Santo deve agir em nós poderosamente e eficazmente. Paulo declara o princípio cuja aplicação é universal. Agora, Colossenses capítulo 1, versículo 29, ele vai nos dizer assim: e para isto também trabalho, combatendo segundo a sua eficácia, que opera em mim poderosamente. Ou seja, todo esforço por Cristo que não provém da atuação do Espírito Santo em nós é vão e fútil.
Nossas orações e atividades tão débeis e inúteis são o resultado de Ele não ter agido em nós e não poder agir em nós em sua obra gloriosa. Queremos oração com resultados poderosos? Busquemos a atuação poderosa do Espírito Santo no nosso próprio espírito. Aqui nós temos a lição inicial da oração pelo Espírito Santo, que precisa aprofundar-se até chegar em seu pleno resultado no Pentecostes. Devemos observar o que o nosso Senhor Jesus Cristo disse em João capítulo 14, verso 16. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê e nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Quando Jesus ora ao Pai para que envie outro Consolador que habite em seus discípulos e esteja neles, não é uma oração para que o Espírito Santo possa realizar a sua obra em nós, em nos tornar filhos de Deus pela regeneração, mas sim por maior graça e poder e pela pessoa do Espírito Santo, a qual podemos reivindicar por causa do nosso relacionamento como filhos de Deus. Seu agir em nós para nos tornar filhos de Deus e sua presença habitando em nós como filhos de Deus são estágios completamente diferentes do mesmo Espírito em seu relacionamento conosco. Nessa última obra, seus dons e obras são maiores e sua presença, Ele mesmo, é maior do que as suas obras e os seus dons. Sua obra em nós prepara-nos para Ele mesmo. Seus dons são as dispensações de sua presença. Ele faz de nós membros do corpo de Cristo por sua obra. Ele nos mantém nesse corpo por sua presença e pessoa. Ele nos capacita a desempenhar as funções como membros desse corpo por meio de seus dons. Toda lição culmina em pedir pelo Espírito Santo como o grande foco de toda a oração. Na instrução do Sermão do Monte, há a promessa clara e definida. Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial, que está nos céus, Ele dará coisas boas aos que lhe pedirem. Mateus capítulo 7, versículo 11. Já em Lucas, a expressão coisas boas foi substituída pelo Espírito Santo. Ele dará o Espírito Santo a todo aquele que lhe o pedir. Todo o bem está compreendido no Espírito Santo e ele é a soma, ele é o clímax de todas as coisas. Quão complexo, confuso e envolvido nos caminhos dos homens está a obtenção do dom do Espírito Santo como confortador, santificador e aquele que nos capacita. Quão simples e direta é a instrução do nosso Senhor. Peça. Isso é claro e direto. Peça com urgência, peça sem desfalecer, peça, busque, bata, até que Ele venha. Insista, persista, não desista. O Pai Celestial certamente o enviará se você pedir por Ele. Espere no Senhor pelo Espírito Santo. É a criança esperando, pedindo, insistindo e orando perseverantemente pelo maior dom do Pai e pela maior necessidade do Filho, o Espírito Santo de Deus. Como podem receber o Espírito Santo prometido com tamanha liberdade àqueles que o buscam diligentemente? Espere, insista e persevere com toda a calma e com todo o ardor de uma fé que não conhece o medo, que não dá lugar à dúvida, uma fé que não vacila na promessa por incredulidade, uma fé que em suas horas mais sombrias e deprimidas crê contra a esperança, que é iluminada e fortalecida pela esperança e que é salva pela esperança. Esperar e orar. Aqui está o segredo que destranca, que destrava qualquer castelo de desespero e que abre qualquer depósito de Deus. É a simplicidade do pedido do Filho ao Pai
que dá com generosidade, liberdade e alegria, infinitamente mais do que tudo o que conhecemos de pais terrenos. Peça pelo Espírito Santo, busque o Espírito Santo, bata pelo Espírito Santo. Ele é o maior dom do Pai para a maior necessidade de um filho. Nessas 3 palavras que Cristo nos deu, peça, busque e bata, encontramos a repetição dos passos da insistência e do seu esforço. Aqui ele ocupa tanto o lugar de quem tem autoridade, como de quem promete da forma mais poderosa, mostrando-nos que, se nos entregarmos em oração e perseverarmos, elevando-nos a atitudes maiores e mais fortes ou indo a profundezas mais desmedidas, a resposta inevitavelmente virá. Isso é tão verdadeiro que as estrelas deixariam de brilhar diante de tamanha petição, busca e insistência à porta em obter o que é necessário e desejado. Não há um grupo de eleitos aqui, apenas a eleição da oração que não desanima, que importuna, que nunca desfalece em seu esforço. Mateus capítulo 7, versículo 7. Essa grande verdade que Jesus declara: pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á, porque aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e ao que bate, se abre. Qual de vós é o homem que, pedindo pão, o seu filho, lhe dará uma pedra? E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus dará bens aos que lhe o pedirem. Portanto, tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lo também vós, porque esta é a lei e os profetas. Nada pode ser mais forte do que essa declaração que nos assegura essa resposta, a não ser a promessa sobre a qual ela se fundamenta. Lucas capítulo 11, versículo 9. E eu vos digo a vós, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, porque qualquer que pede recebe, quem busca acha, e a quem bate abrir-se-lhe-á. E qual pai dentre vós que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou também, se lhe pedir peixe, lhe dará por peixe uma serpente? Ou também, se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem? Então, peça o Espírito Santo sem medida. Peça, insista, clame, faça um propósito. Ore dia e noite. Vem, Santo Espírito, vem, Santo Espírito. Pai, enche-me do Espírito. Senhor, essa é a nossa oração neste dia, Senhor. Sem o Teu Espírito não podemos fazer nada. Sem o Teu Espírito não conseguimos fazer nada. Se não fora o Senhor que estivesse ao nosso lado, o inimigo já teria nos engolidos vivos, Senhor. E agora nós clamamos pela plenitude do Teu Espírito. Ajuda-nos, Espírito Santo, nas nossas fraquezas. Ensina-nos, Espírito Santo. Dá-nos sabedoria, Espírito Santo de Deus, e enche-nos, Espírito Santo. Pai de amor e Deus bendito, nos encha com a Tua presença, nos encha com a presença do Teu Santo Espírito, para que possamos, ó Pai, viver nesses últimos dias. Nós precisamos dessa plenitude, nós necessitamos dessa plenitude. Aviva, Senhor, a Tua obra, aviva a Tua obra no meio dos anos, e no meio dos anos as notifica. No nome de Jesus nós clamamos: vem, Santo Espírito, vem, Espírito de Deus, e manifesta a Tua glória, manifesta o Teu poder, no nome precioso de Jesus. Amém e amém. Essas devocionais estão saindo do livro A Realidade da Oração, de Edwards McKendry Bonds, da Editora Vida. Vale a pena ler. E se você perdeu alguma das nossas devocionais, entra lá na fanpage do Facebook, Rede Global de Intercessores, acesse todas, ouça, compartilhe, comente, expresse
coloque uma declaração aqui embaixo, faça o seu pedido de oração ou mesmo coloque o seu testemunho do que Deus tem feito nesses dias de devocional. Fique firme, não desista, persista e insista até receber a plenitude do Espírito Santo no nome de Jesus.